Olá a todos, meu nome é Leandro Fonseca, eu fui convidado para falar hoje com vocês sobre os desafios atuais na saúde suplementar. E, sendo bem objetivo, os três principais desafios que eu enxergo hoje na saúde suplementar dizem respeito ao que eu estou chamando de adaptação ao mundo com Covid. Um segundo desafio seria a preparação para um possível aumento de custos com as novas tecnologias e o envelhecimento populacional. E o terceiro, que eu estou chamando de inércia corporativa, aliado a barreiras regulatórias. Entrando com mais detalhe em cada um deles, queria começar então falando do desafio que é a adaptação ao mundo com o Covid. E eu digo isso porque muito tem se falado sobre o mundo pós-Covid, né? Mas o fato é que estamos lidando ainda com o Covid e, portanto, precisamos aprender a lidar com ele no presente, né? E os efeitos dele na economia e no setor de saúde suplementar em particular. Esse mundo com Covid traz alguns desafios que são importantes, né? O desafio de sustentação da cadeia de valor, por conta especialmente do impacto econômico que houve nos prestadores de serviço dentro dessa cadeia de valor da saúde suplementar. O tsunami econômico gerado pelo Covid impactou inicialmente, em especial, o setor de hospitais e o setor de laboratórios, com uma redução muito significativa na utilização desses elos da cadeia de valor e, portanto, houve aí uma deterioração econômica de vários desses players que atuam nesses setores. Por parte das operadoras de plano de saúde, esse recuo na utilização foi até, em grande medida, positivo do ponto de vista econômico, que possibilitou alguma geração de caixa. Todavia, é preciso pensar, então, em como sustentar a cadeia de valor durante esse mundo com o Covid, para que, na volta, né, ao retorno, passado o efeito da pandemia, a cadeia de valor continue operando de forma sustentável, né? Então, esse é um desafio não trivial, que é manter a cadeia de valor nesse momento de desafio econômico por conta dos efeitos do Covid. Existe um efeito em relação às operadoras de plano de saúde muito relacionado a downgrade de plano por parte dos contratantes. Por óbvio, os efeitos econômicos do Covid impactam, né, as empresas, em especial as pequenas e médias empresas. Então, é possível que haja downgrade de plano de saúde, da mesma forma que é possível que haja também perda de beneficiários, em especial desse segmento de pequenas e médias empresas e coletivos empresariais por conta de desemprego. Interessante notar que o segmento de contratação de adesão, coletivo por adesão, em alguma medida tem absorvido parte dessa perda de beneficiários nos outros tipos de contratação, tendo o setor de saúde suplementar tido uma queda até menor do que a esperada em relação à quantidade de beneficiários, pelo menos até o momento, e estamos falando com dados disponíveis até setembro, né? A suspensão dos reajustes de plano de saúde determinada pela ANS também é um desafio que requer uma adaptação por parte das operadoras de plano de saúde, na medida em que isso impacta projeções e de fluxo de caixa, especialmente, mas que foi mais do que compensada exatamente pela redução de utilização. É claro que algumas operadoras estão sentindo mais os efeitos da crise econômica do que outras. Isso vai depender muito da composição da carteira dessas operadoras. Aquelas operadoras que possuem clientes em setores econômicos mais afetados, como, por exemplo,
aviação, hotelaria, etc., obviamente estão sentindo mais, mas, de uma forma geral, as operadoras possuem condição de lidar com essa suspensão de reajuste no momento, mas que requer, obviamente, alguma adaptação. Riscos reputacionais são também desafios que ocorrem nesse mundo com o Covid. A forma como a operadora se relaciona com a sua rede, se ela mantém, se ela sustenta, portanto, essa rede, nesse momento de crise, pode gerar uma boa reputação. Por outro lado, se não está preocupada com a cadeia de valor ou mesmo com a atenção à saúde dos seus beneficiários, isso também pode gerar o lado negativo da história, que é uma crise reputacional. Obviamente, vivemos tempos de incerteza, e, portanto, assumir determinados compromissos pode ser difícil. Mas em tempos de incerteza, em tempos de crise, como se está vivendo hoje, né, é preciso pensar, portanto, em ter uma gestão estratégica para lidar com esses desafios, com a preocupação de gerar reputação, né, gerar reputação e se adaptar, né, a esses desafios que se colocam para que a organização possa se sustentar e ser, portanto, bem considerada no meio da saúde suplementar pelos demais players. Um segundo ponto de desafio para a gente comentar aqui é o desafio do aumento de custos. Isso, em grande medida, não é novidade, mas ele está se colocando muito fortemente nesse momento, exatamente por conta do efeito da crise econômica, que está gerando uma perda de renda da população. E, na medida em que a evolução demográfica avança, né, dentro desse contexto econômico de queda da renda da população, isso acaba gerando também disparidades regionais e sociais que tendem a se agudizar, né, nesses momentos de crise econômica. E o surgimento de novas tecnologias em saúde gera uma pergunta que é importante, né, que é como então compatibilizar a demanda por acesso com a sustentabilidade econômica das operações. E aí, nesse sentido, é preciso ter uma visão estratégica para lidar com esse aumento de custos que deve ocorrer, seja por conta da evolução demográfica, seja por conta do surgimento de novas tecnologias em saúde. E aí, visão estratégica é também compreender o que a regulação permite e poder utilizar as oportunidades de mercado que, portanto, são postas. Por exemplo, operadoras de plano de saúde podem fazer compartilhamento de risco entre elas. Então, operações menores, né, com uma carteira não tão grande, podem fazer compartilhamento de risco com pares, né, dentro de um cluster, por exemplo, para que haja uma diluição do risco. Isso está regulamentado, por exemplo, pela RN 430 da ANS, que trata de compartilhamento de risco. E podem também criar fundo. Essa mesma resolução permite a criação de fundos de forma compartilhada entre operadoras de plano de saúde, que podem reduzir, inclusive, a exigência de ativos garantidores exigidos pela ANS. Além do mais, foi permitido recentemente que operadoras de plano de saúde podem contratar também resseguro. Diante desse contexto de demandas crescentes e tecnologias cada vez mais caras no tratamento da saúde, a opção de resseguro parece ser uma alternativa importante para garantir a sustentabilidade das operações no longo prazo. É preciso ter, portanto, uma visão estratégica para lidar com esse desafio do aumento de custos do setor.
E um terceiro pilar desses desafios que eu procurei elencar aqui para vocês diz respeito ao que eu estou chamando de inércia corporativa e barreiras regulatórias. Existem, todos sabem, barreiras do ponto de vista do marco regulatório que foram colocadas pelo legislador para impedir a chamada seleção de risco por parte de operadoras de plano de saúde e também para tentar reduzir a chamada assimetria de informação do consumidor ou do contratante do plano de saúde. Então, por exemplo, no desenho de produtos, não é possível ter hoje uma subsegmentação desses produtos de assistência à saúde, devendo, no caso dos planos médicos hospitalares, na segmentação, portanto, hospitalar, cobrir o rol de procedimentos da ANS. Agora, há também barreiras do ponto de vista de falta de integração entre os setores público e privado. Isso tudo já é sabido, isso tudo já é dado, já é um desafio que existe. Agora, associado a esse desafio, existe também um mindset, uma forma de pensar típica do setor de plano de saúde, que é o entendimento de que operar plano de saúde é intermediação financeira, né? Enquanto que, ao longo do tempo, a ANS procurou induzir ao setor regulado que caminhasse para o entendimento de que devia também fazer gestão de saúde e não apenas intermediação financeira. Todavia, esse mindset, essa forma de pensar como deve ser a operação de plano de saúde, muito mais voltada para a intermediação financeira, ou seja, pegar o dinheiro da mensalidade de um lado e pagar a despesa assistencial de outro, implica num certo conservadorismo em práticas de gestão de rede e de assistência, que se traduz, portanto, nessa chamada inércia corporativa, em especial no que diz respeito à gestão de saúde populacional. Muito pouco tem sido feito em relação a isso com as operadoras atuais. E quando a gente pensa como o setor evoluiu aí nos últimos anos, quando a gente pega um horizonte temporal mais ampliado, por exemplo, entre 2011 e 2020, claro que houve um crescimento de beneficiários nesse período, mas quando a gente pega o início e o fim desse período, a base de beneficiários ficou praticamente estável, né? Comparado ao final de 2011 com 2020, temos em torno de 47 milhões de beneficiários de plano médico hospitalar. Ou seja, a década o saldo da década acabou ficando praticamente estável. Por outro lado, os reajustes de planos de saúde, sejam eles coletivos ou empresariais, ultrapassaram 100% nesse mesmo período. Portanto, houve uma dificuldade de acesso muito significativa. E isso diz muito respeito à forma como tem sido operado o plano de saúde, apenas pegando o dinheiro de um lado da mensalidade e fazendo o pagamento da despesa assistencial de outro. Portanto, esse desafio que se coloca diz muito respeito ao entendimento de qual deve ser a missão, né, daquela organização, qual deve ser a missão estratégica. E aí a provocação final para a reflexão de vocês é de que operadoras de plano de saúde, de fato, precisam fazer uma reflexão da sua missão, né? É possível pensar estrategicamente em gerar valor e saúde e, portanto, requer todo um aprimoramento nas suas métricas para começar a olhar um pouco mais de resultado e menos o volume que é produzido pelos prestadores de serviço.
E, nesse sentido, ao olhar mais para resultado em saúde, para a saúde da sua população de beneficiários de plano de saúde, ter isso como estratégia, isso pode ser gerado também valor. Valor econômico, valor reputacional e contribuir, portanto, para uma maior sustentabilidade do setor de saúde suplementar. Eram essas as reflexões que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção. Fica aqui o meu contato no LinkedIn, caso queiram saber algumas novidades que eu posto por lá. Obrigado, até mais.